Futuri apresenta The Pitch Invaders. Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 215. Sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Você já sabe, meu nome é Eduardo Dias e a gente está no ar em mais uma invasão futeboleira. E a gente já vai direto para a conexão. Conexão com o Caio Nascimento, cara de futebol de base, o cara que conhece os jovens talentos do mundo. Nosso especialista aqui no Futuri. Dali, Caio. Fala, Eduardo, pessoal que vai acompanhar aí. Hoje vai ter altas referências com outro convidado, né, das nossas lives de sexta-feira. Então, falar sobre futebol de base, seleção olímpica, de uma maneira geral, não só é um aspecto muito fascinante, como tem muitas teorias, né? Vai ser um assunto que vai render. Vai render muito. E nosso convidado, mas assim, já da casa, Mozart Maranho, editor do Olheiros, um site absolutamente incrível sobre futebol de base e de jovens. Dali, Mozart, seja bem-vindo de volta. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Caio? Um prazer novamente estar aqui no Futuri. Eu acho que é um projeto maravilhoso e contribuir com debates sobre a seleção olímpica, sobre o futebol olímpico, que é sempre um tema polêmico, um tema que divide opiniões e é um tema bem interessante de a gente debater aqui. Invaders, vamos invadir a seleção olímpica. Contexto. A gente sempre parte do contexto, a gente precisa ancorar os assuntos daqui para depois partir com liberdade intelectual e falar sobre tudo o que a gente pensa. E hoje a gente vai falar sobre seleção olímpica, Jogos Olímpicos, Olimpíada, tem isso também, né? Como que se chama? Olimpíadas, Jogos Olímpicos, mas enfim, vamos lá, seleção olímpica nos Jogos Olímpicos. E a gente precisa contextualizar muito esse torneio, porque, afinal de contas, em meio a uma pandemia, o podcast está garantido, os Jogos Olímpicos talvez nem tanto, a gente precisa acompanhar dia a dia. E, Caio, o que tu consegue nos dizer assim, de contexto? O que está acontecendo no Japão? Porque até mesmo as seleções estão sendo alteradas no último minuto, né? O que a gente vai conseguir entregar aqui é um update até dia 9 de julho, a data que está saindo esse podcast. Então, né, Eduardo, são convocações condensadas, se a gente pode falar dessa maneira, né? Cada hora ela vai mudando, ela vai afinando, né? Não tem um prazo geral ainda, né? Mas, por exemplo, a seleção brasileira ela sofreu inúmeras alterações, né? A seleção alemã também, várias alterações. A seleção francesa sofreu muitas alterações. A Argentina, então, assim, os times grandes, né? Os big dogs, aí, se a gente pode falar dessa maneira, dessa Olimpíada, sofreram muito. Acho que com exceção do Brasil, por ser um continente, né, praticamente, um país continental, onde a gente vai ter muita opção mesmo de convocação, só a Espanha que saiu um pouco ilesa disso tudo aí, né, porque quem acompanhou a Euro, né, e quem acompanhou a Euro tanto no profissional quanto a Euro Sub-21, já viu esses caras todos, né, então é praticamente o mesmo time, o mesmo treinador, não é o mesmo treinador, mas é o Luiz de la Fuente, né, que foi auxiliar do Luiz Henrique, então é muita cara que a gente já está acostumado, mas assim, de uma maneira geral, eu acho que a expectativa é um pouco complicada, como você falou, por conta da pandemia, do surto que está tendo em Tóquio, né, já está em xeque a participação, já vai ser já vai ser sem público, né, eu acho que isso pode surtir um pequeno efeito, especialmente nas equipes europeias, porque eles estavam até certo tempo atrás jogando competições com público, né, tanto na Euro 2020, né, com os profissionais, quanto na Euro Sub-21, que também teve, né, público, foi em 2 sedes apenas, a Eslovênia e a Hungria, mas tinha público, então a gente percebia que isso fazia uma diferença no desempenho dos atletas. Para o Brasil, acho que não vai ser, para Brasil e Argentina, acho que não vai ter esse peso gigantesco, né, justamente pela situação, né, da Copa América, né, que por sinal, né, Brasil e Argentina se enfrentam. Então acho que não vai ser um efeito tão grande, mas acho que as equipes europeias, justamente pela situação, né, pode ter o psicológico um pouco mais afetado. Claro, tirando a questão sanitária, né, que ainda vai apavorar o pessoal do futebol, até o pessoal do futebol não, né, o esporte em geral, até ter uma convicção com relação a isso. E aí, Mozart, contexto, grupos, seleções, Covid, troca de convocados de última hora,
o que isso envolve, como é que é esse pacote Jogos Olímpicos na modalidade de futebol? A preparação para uma Olimpíada no futebol olímpico masculino, ela já é meio caótica normalmente, né? Sem a pandemia, sem Covid, sem essa situação da questão sanitária, né? Se você pegar as seleções tradicionais, principalmente, sofrem muito, porque você nunca sabe com que grupo você vai contar. Por mais que a preparação seja boa ou não seja tão boa, né? Você nunca sabe com que grupo você vai contar. Você pode fazer preparação, amistosos, torneios preparatórios com um grupo de jogadores, de repente, para a Olimpíada você não tem 50%, 60%, 70% daquele grupo, né? Então, já é um problema sério para as seleções tradicionais. Com a pandemia, isso se agrava, né? Algumas competições ficaram encavaladas, a Euro era para acontecer o ano passado também, aconteceu esse ano, a Olimpíada era para ser ano passado, está acontecendo esse ano. Todas essas questões internas do Japão que a gente está vendo agora, que foram comentadas, que envolvem inclusive protestos da população, de parte da população, isso tudo gera uma tensão política, isso tudo mexe, né, com o contexto japonês, com as autoridades japonesas, com os atletas que vão chegando lá e acabam, em alguns momentos, com mais consciência, se sentindo desconfortáveis em relação ao que está acontecendo, outros são mais alienados, assim, acham que está tudo normal, mas o fato é que é um problema. E no futebol especificamente, como eu falei, essas convocações que foram feitas, né, recentemente, principalmente as seleções mais tradicionais que eu citei, a Alemanha, a Espanha, o Brasil, a França sofreu demais, né? A França está com a equipe toda remendada e um potencial absurdo, né? Então é sempre uma loteria, mas o Brasil, e a gente vai comentar isso mais à frente, tem um privilégio, eu acredito, de ter muita gente boa em todas as posições. Então, mesmo com muitos desfalques, a seleção brasileira é uma seleção extremamente competitiva. Vamos lá então. São 4 grupos, de 3, ou seja, temos 3 jogos para cada um dentro do grupo, caem direto para as quartas, semi e final. São 6 jogos, é um tiro curtíssimo, classificam 2 de cada grupo. No grupo A, a gente tem África do Sul, França, Japão e México. No grupo B, Coreia do Sul, Honduras, Nova Zelândia e Romênia. No grupo C, Argentina, Austrália, Egito e Espanha. Grupo D, Alemanha, Arábia Saudita, Brasil e Costa do Marfim. Como eu falei, é um tiro curtíssimo, seleções pouquíssimo preparadas para isso. Muitos jovens com muita instabilidade emocional por conta disso, pressão, então é um campeonato de difícil previsibilidade, né, Caio? É difícil de prever qualquer coisa, e como eu já falei, inclusive a própria convocação sequer está definida na sexta-feira, 9 de julho, que é quando vai ao ar isso aqui. Vamos tentar passar fazer um overview aqui, aproveitar que o Brasil está no último grupo. Vamos tentar fazer um overview aqui sem se aprofundar muito, mas no grupo A, África do Sul, França, Japão e México, Caio. Eu acho que esse é o grupo até mais estranho, se eu posso dizer dessa maneira, porque vai olhar assim, o grande bicho-papão é a França, né? Mas como o Mozart falou agora há pouco, ela foi muito prejudicada, entre aspas, né, pelos clubes por não liberar. A maioria dos clubes não liberou, por exemplo, o Camavinga, né, que não sei se ele já foi anunciado pelo Manchester United, mas ele seria a grande estrela, né? Não fez uma boa Euro, né, sub-21, acho que ele foi muito mal, na minha opinião, bastante decepcionante. Seria uma chance para ele se redimir, entre aspas, né? Porque o hype sobre o Camavinga é gigantesco, né? E ele não vai estar nessa Olimpíada justamente para focar na carreira dele, né? Então, assim, a França já vem literalmente bem modificada. Se for olhar a convocação dela, a maioria dos jogadores são jogadores ou do Montpellier, do Lorient e muitos jogadores de segunda divisão da Ligue 2, né? Da segunda divisão da França. Tanto é que o Beque, por exemplo, que muito provavelmente vai ser titular, eu acho que ele tem uma chance muito grande de abocanhar, uma vaguinha em um clube maior por conta das Olimpíadas. Eu acho que isso é uma das coisas que a Olimpíadas dá ao jogador que vai participar, porque primeiro, né, é um campeonato para jovens e ele é um jogador que está no CAN, né? O CAN quase caiu para a terceira divisão. Então, assim, ele foi a opção do Sylvain Ripoll, né, para ser um cara, para ser uma cara nova, digamos assim, na seleção francesa, de uma maneira geral. E é um grupo que eu acho que assim, pode ser encardido para a França justamente por ela estar um pouco desfigurada, né? Não ter os grandes jogadores assim que a gente está acostumado a ver.
com exceção, claro, né, de dois caras que a gente conhece bastante e jogadores que vão jogar juntos, né? Que é, no caso, o Thauvin, que acabou de ser contratado pelo Tigres, vai jogar junto com o Guiñá, né? O Guiñá, eu acho que é um jogador que não precisa de apresentação. Eu acho que essa Olimpíada vai ser também muito importante para ele, porque vai ser mais ou menos um The Last Dance para ele, né? Claro, não é mais jogador de seleção francesa principal, é um jogador que também já está caminhando para o final de carreira dele, né? Parece que essa vai ser a última temporada dele no Tigres e ele pretende se aposentar no Toulouse, que é o time que ele cresceu, né? E ele quer parar, já tá com 36 anos de idade, né? E o Thauvin, ele tá fazendo o caminho que o próprio Guiñá fez lá atrás, né? 5 anos atrás, indo pro Tigres, né? Saindo da França, né? Do Marseille e agora tá indo pro Tigres. E para ele mostrar que ele ainda é o Thauvin, né? Que a gente imaginou que tinha aquele hype gigantesco quando ele foi pro Newcastle, etc. Não deu certo na Premier League e foi pro Olympique de Marseille e foi importante na equipe francesa. Então acho que esse vai ser interessante pra gente ver esses caras. Também tem o garoto do Lorient, né? Que é muito interessante. Agora fugiu o nome dele aqui. O Lefebvre, o Enzo Lefebvre, que ele foi um dos melhores jogadores a sair do banco na última temporada. E isso é uma coisa importante também. Não é uma seleção muito experimentada no profissional, tá, Eduardo? Tem muito jogador ali que não tem nem 20 jogos. No caso, ele participou de 33, mas apenas 20 como titular. Mas, de uma maneira geral, ele é um jogador que foi um jogador muito importante. O Lorient tem 21 anos de idade, é o camisa 10, né, do Lorient. E creio que deve ser o titular do Ripoll, porque é um jogador que tem essa habilidade, tem a questão do drible, é um jogador que quebra linhas. Então, pode ser uma situação interessante para esses caras, né? Quem tá na segunda divisão, num time menorzinho, e no caso o Guiñá, né, que tá no fim de carreira. Mozart, até a configuração desse grupo é interessante, né? Porque tem um powerhouse aqui, tem a França, tem os donos da casa, tem uma seleção africana que em Olimpíadas sempre entrega, e tem o México também, que tem uma certa cultura influente de futebol. O que esperar do grupo A, Mozart? Trazendo um pouquinho da história da Olimpíada, em 2000, né, em Sydney, o Brasil perdeu para a África do Sul. A África do Sul que tinha como seu grande destaque o Scott Fortune, que jogava no Manchester United, fez um grande jogo e me decepcionou muito naquele momento a seleção brasileira. Mozart, se a gente falar em Olimpíada, aqui pelo menos o time brasileiro, mais que Olimpíada, tem futebol. Quase todas o Brasil as decepções, já fez. Tem uns 4 decepções aqui. Eu era, particularmente essa geração do Ronaldinho e do Alex, eu era muito fã e achava que ia ganhar a Olimpíada e foi um grande fiasco. E toda aquela história do Luxemburgo que a gente sabe, né? Enfim, eu acho que nessa Olimpíada, o México, nesse grupo A, ele sempre tem um aspecto coletivo que a gente não pode descartar e uma cultura de vitória dentro da Olimpíada. Ganhou em 2012, sempre dá trabalho, uma seleção que às vezes não tem aquele destaque individual que salta aos olhos, mas sempre tem um coletivo muito forte, uma identidade muito forte e, como eu falei, uma cultura de vitória que vem sendo construída nas últimas Olimpíadas. E o Japão, o dono da casa, tem alguns talentos individuais, alguns que precisam desabrochar ainda. Se não tiver público, muda um pouco a configuração, porque eles não vão ter aquele apoio. A torcida japonesa é uma torcida que tem uma intensidade, né, que consegue fazer uma certa diferença. Então, é um grupinho aberto, como a gente pode falar de quase todos ou de todos, mas eu acredito que a França, com os desfalques, como o Caio falou, acaba perdendo bastante força, e o Ripoll é um técnico bastante questionado também, né? Talvez ele não seja o técnico mais elogiado dentro da França, ou mais preparado para lidar com uma geração tão talentosa. Então, eu acredito que seja um grupo aberto, mas eu nunca descartaria o México pela questão coletiva e de cultura da vitória que eles têm há algum tempo já. Caio. Eu acho até importante, o Mozart lembrou do México, eu queria falar só rapidinho sobre o México, porque tem uma tradição muito grande, né, em Olimpíadas, especialmente na categoria sub-23, justamente porque o campeonato mexicano é muito forte por questão nacionalista, né? Muitos jogadores às vezes preferem não dar o próximo passo e ficar no México. Então, essa seleção convocada, né, sub-24, né, se a gente pode falar dessa maneira, praticamente 90% ali são de jogadores nacionais, jogadores do campeonato, da Liga MX, né? E isso pode ajudar bastante. Inclusive, dos poucos, né, jogadores acima dos 24, o Luiz Romo, ele é jogador do Cruz Azul que acabou com a maldição recentemente, né? Conquistando o título, e tem muito jogador do Cruz Azul. Então, assim, a maioria dos jogadores convocados
foram para a Liguilla, né? Que era o campeonato, né? O Final Eight do futebol mexicano. Então são jogadores acostumados a competir. E muito provavelmente, né, eles vão jogar com tudo, porque sabe, né, a situação, por exemplo, o Japão tem o Takefusa Kubo, mas depende mais do coletivo. A África do Sul tem o Lyle Foster, né, que joga no Vitória de Guimarães. Mas a França tá cambaleante, pô, é a chance, né, do México ser mostrar primeiro, né, que é o México das Olimpíadas, e um pouco mais longe, porque acho que é uma geração talentosa também. Bom, para quem quiser acompanhar, na quinta-feira, dia 22 de julho, México e França fazem a primeira rodada às 5 da manhã e no mesmo dia, às 8 da manhã, Japão e África do Sul é um grupo que vai entregar entretenimento, com certeza. Vamos para o grupo B aqui, Caio. Coreia do Sul, Honduras, Nova Zelândia e Romênia. Tinha uma expectativa muito grande com relação à convocação da Romênia. Mas, assim como você falou, foi uma convocatória muito condensada, muito modificada. Porque o Didi Becali, né, que é o dono do Steaua Bucareste, do Steaua, né, na realidade, que você não pode mais falar Steaua, é o FBSB, né, não liberou ninguém. Ele falou que não ia liberar ninguém, porque ia atrapalhar os planos dele, e é o principal time dos jovens, é a principal academia no futebol romeno. Então não tem os grandes jogadores de lá. Tinha uma grande expectativa. A gente tem texto sobre isso, não tem texto sobre isso? Tem, né? Tem um texto meu lá claro. aí. Já tem uma dica futeboleira easter egg aqui. E é muito boa, porque a Romênia ela mudou bastante as categorias de base. Tá tendo um maior investimento. Só que tem essas coisas, né? A cultura, né, do futebol romeno tem dessas, porque são os magnatas que mandam nos clubes, né? Então o Becali falou, ele faz o que ele quer lá, né? É quase um Silvio Berlusconi da Romênia. Então o que ele fala é lei. E não convocaram ninguém do FBSB, né? E tinha essa expectativa com o Popesco, mas tem alguns jogadores da Romênia que fez grande campanha, né? Na Euro Sub-19, que foi a que classificou a Romênia, né? Porque ela passou para o mata-mata. E a Romênia que quase passou, né? Na Euro Sub-21 na fase de grupos. Por muito pouco, ela ficou por fora por saldo de gols contra a Alemanha. Tem o Ciobanu, que é um jogador interessante. Tem o Ayoane, que é um goleiro muito interessante também. Tem o Andrei Ratiu, um lateral interessante. Então, assim, é um time que eu acho que vai passar. Muito por conta da dificuldade das outras equipes. Coreia do Sul fez jogo difícil para o Brasil, né? A gente vai falar daqui a pouco do Brasil. Foi um dos times que o Brasil enfrentou na preparação, especialmente no começo do ano. Assim como foi o Egito, né? Foi num giro que a seleção brasileira deu, inclusive, no Egito. E a Coreia do Sul deu muito trabalho para o Brasil. E interessante que essa seleção da Coreia do Sul são de jogadores universitários. Alguns ali ainda não migraram, né, para as equipes principais. Então vai ser interessante ver até que ponto, né, o coletivo vai fazer a diferença. E aí, Mozart, tua visão sobre o grupo B? Eu gosto sempre de pegar pelas chamadas zebras, né? E Honduras é uma seleção muito interessante em Olimpíada. Aqui é o lugar dos underdogs, fique à vontade para falar sobre as zebras. Honduras fez a última semifinal com o Brasil e foi uma seleção que acabou sendo vencida até com uma certa facilidade. Eliminou a Argentina na primeira fase. E dessa vez eliminaram os Estados Unidos, badalados Estados Unidos, no pré-olímpico da CONCACAF, que tinha Johnny, do Internacional, inclusive, no seu elenco. E uma seleção cheia de hype, embora não tenha podido usar, ou não quis usar, seus principais destaques com idade no pré-olímpico. Eu acho que foi um erro, porque eu acho que para esses jovens seria uma importante situação de amadurecimento, né, jogar uma Olimpíada. E acabou classificando Honduras novamente, sempre o azarão, a seleção um pouco badalada, pouco cotada. Estados Unidos veio com muita hype realmente, e acabou indo para mais uma Olimpíada. Em 2012 também tinha feito uma campanha interessante, o Brasil ganhou com dificuldade nas quartas de final. Então Honduras é uma seleção que nunca pode ser descartada, ainda mais num grupo onde você não vê um bicho-papão, você não vê uma seleção que pode ser a dominadora do grupo, né, como você falou. Então acredito que a gente precisa ficar de olho em Honduras. Primeira rodada, quinta, 22 de julho, 5 da manhã no Brasil, Nova Zelândia e Coreia do Sul, e no mesmo dia, às 8 da manhã, Honduras e Romênia. Vamos para o grupo C, grupo da Argentina, da Austrália, do Egito e da Espanha, Caio. Eu acho que é um grupo que está sentado especialmente nos dois, né, que falam castelhano ali, né, a Argentina e a Espanha. Começar pela Argentina, também é uma seleção que teve vários nãos, né, então
o Batista ele teve uma dificuldade para convocar a seleção dele. Tá utilizando muito jogador da MLS, né? Tem muito jogador argentino que migrou do futebol argentino para o futebol norte-americano, e alguns jogadores bons que já foram para lá, e alguns outros do campeonato argentino. Mas se você for analisar de uma maneira geral, é um time interessante, especialmente pelo meio campo. Tem Fausto Vera, Santiago Colobato, que está na Liga Mexicana, Tomás Belmonte, que está fazendo hora já no Lanús, o Martim Pajero, que na minha opinião foi o melhor jogador da Copa Diego Maradona, né? Pelo Banfield, conseguiu levar o Banfield à decisão. Thiago Almada também é um jogador que tá com alguns problemas, né, pessoais aí, tem que resolver logo, aí tem que esclarecer a situação dele, mas no campo tem jogado melhor. Ezequiel Barco, né? Tem o Pedro de la Vega, né? Que é a grande promessa hoje do futebol argentino, jogador 01, então assim, todo mundo fica de olho nele. Então tem o Gaish, né? O centroavante gigantesco que tá agora, passou pra, né, no futebol italiano, voltou pro CSKA. Então assim, é um time ainda competitivo. Não é o mais forte, eu acho que a Espanha tá extremamente competitiva. Para mim, acho que é o único time hoje, em termos de nome e treinador e o que se apresenta em campo, para bater de frente com o Brasil. Não só também pelo fato, né, de ter conseguido convencer, né, os clubes, especialmente os clubes maiores, né, do futebol espanhol, a liberar os jogadores. Por exemplo, vai ter o Pedri, que fez uma Euro fantástica, né, não errou um passe, né, no jogo contra a Itália. É impressionante isso, eu nunca vi isso na minha vida, Eduardo. Um jogador com 18 anos de idade dominar o meio campo como ele dominou. E ele vai jogar... No Futuri tem o maior fã, é o presidente do fã-clube do Pedri, né? Aqui no Futuri tem um grande jornalista que é fã demais. É verdade. Um abraço pra ele, inclusive, a gente sabe quem é. Quando ele escutar isso daí, ele já vai ter aquele sorrisão de orelha a orelha, né? Mas tem ele, o Pedro, impressionante, jogando muito bem. O Mikel Merino fez uma boa temporada, vai jogar. Dani Ceballos vai jogar. Carlos Soler do Valência vai jogar. O Moncayola, que fez uma grande Euro Sub-21, vai jogar. O Puado vai jogar, que também foi destaque da Espanha. O Oyarzabal, que jogou a Euro, jogou titular, né, na última partida da Espanha. Então, assim, é um time muito forte. E eu acho que, assim, se nada de estranho acontecer, né, vai classificar e classificar com muita facilidade nesse grupo. Até porque o Egito é um time que a gente conseguiu ver, né, por incrível que pareça, porque enfrentou o Brasil na preparação, como eu falei agora há pouco, um time muito físico, né? Tem o Ramadan Sobi, que jogou Premier League, e o Hazeg, né, que é o zagueiro, que assim, que destoa em termos de qualidade técnica, mas é um time muito forte fisicamente. Então é um time que vai esperar bastante lá atrás e tentar buscar alguma coisa em bola parada. Então, assim, não é um grupo muito homogêneo. A gente vê dois powerhouses, né, como você gosta de falar, despontando, até pela questão de treinador. O Luiz de la Fuente é um ótimo treinador de categoria de base. Foi jogador, né, do espanhol, para quem lembra dele, o carequinha baixinho. Então, assim, é muito interessante para ver como é que vai ser a Espanha, né? Porque, em termos de nome, tá bem forte. E aí, Moza? E o grupo C? Entendo que o Egito, naquele amistoso contra o Brasil, apresentou uma versão bem competitiva, bem valente, né? O Brasil poderia ter matado o jogo no primeiro tempo e acabou deixando o jogo em aberto, e o Egito buscou e ganhou a partida. Então, esse Egito, ele não tem, né? Não tem o Salah, claro, não foi liberado pelo Liverpool, mas é uma equipe que pode, num bom dia, tirar pontos da Argentina e até da Espanha. E aí, quando eu falo da Espanha, eu não estou falando do elenco, que é muito bom, mas eu falo de alguns jogadores emendando Euro e Olimpíada, porque eles estão jogando a Euro como titulares e com um nível de entrega muito alto, né? O Pedro, como foi citado, um jogador que tem sido titular sempre, jogando quase todos os minutos. Então, é importante a gente salientar que talento na Espanha tem de sobra, mas a gente tem que ver como é que esses destaques, né, que jogaram a Euro vão chegar na Olimpíada. E a Argentina, eu sempre falo que a Argentina não tem a sua melhor geração da história, né? Mas a Argentina tem um trabalho do Fernando Batista muito forte, né? E no pré-olímpico a gente viu uma Argentina que tinha suas dificuldades individuais, mas ele potencializou muito esse time. O Brasil ganhou aquele jogo derradeiro da classificação por 3-0, mas a campanha da Argentina foi muito sólida, muito boa. Então o Fernando Batista é um técnico, na minha visão, que consegue potencializar uma geração que eu não entendo a mais talentosa que a Argentina já levou numa Olimpíada. E a Austrália corre por fora, né? E o grupo C começa no dia 22 de julho, às 4h30 da manhã, com Egito e Espanha. Egito talvez seja a seleção que vai definir a ordem
dos grupos, né? O Egito conseguir tirar ponto aqui de Espanha e Argentina, talvez fique em segundo desse grupo. Eles que vai ser o fator definidor da ordem. E às 7h30 do mesmo dia, 22 de julho, Argentina e Austrália. Daqui a pouco, depois do nosso water break, a gente volta para falar do grupo D e da seleção brasileira. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club por apenas R$12 mensais ou até mesmo em planos semestrais com desconto ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri. Então, fique ligado. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futuri.com.br. Voltamos para falar sobre o grupo D, o grupo do Brasil, da Alemanha, da Arábia Saudita e da Costa do Marfim. A gente pode até falar dos adversários, depois a gente volta para falar especificamente do Brasil, fazer um overview, um geralzão aqui sobre o grupo D, Caio. Olha, acho que é o grupo mais difícil, justamente porque tem 3 seleções boas. Uma, acho que a favorita, que é o Brasil, a gente vai falar daqui a pouco, mas a Alemanha e Costa do Marfim estão bem convocadas, né? Acho que, apesar dos nãos, né, a Alemanha com o Stefan Kuntz conseguiu convocar uma seleção forte. Eu acho que já começa aí, tá, Eduardo? O grande segredo, digamos assim, da Alemanha. Tem um grande treinador. Para mim, é o melhor treinador de base hoje no futebol alemão, tá? É o Stefan Kuntz. Porque ele conseguiu ser 2 vezes campeão da Euro Sub-21 sem ser considerado favorito. Essa última que ele venceu, né? O 4º título da Alemanha, de uma maneira geral, a Alemanha, ela classificou na Bacia das Almas porque não estava com os melhores jogadores, mas mesmo assim fez o protocolar e classificou. Depois conseguiu o reforço de Wirtz e outros jogadores, passou o rodo, jogou demais, porque era um time taticamente muito bem ajeitado, era um time muito inteligente, sabia o que fazia, porque inclusive a espinha dorsal vai estar aí, né, nas Olimpíadas, especialmente falando do meio campo, que eu acho muito valioso desse time alemão, que é a dupla Dorsch e Maier, né? O Dorsch, inclusive, saiu do Ghent e vai jogar no Eintracht Frankfurt, saiu hoje, né, transferência, né? Então, assim, muito importante para ele, a Euro gigante que ele fez, e o Maier, que é um jogador que todo mundo conhece da categoria do Bayern, né, de Munique, mas jogou muito bem no Hertha Berlim, e inclusive foi o melhor jogador da Alemanha na categoria do Sub-21. E ainda vai receber alguns reforços, né? O Amiri vai jogar, um jogador do Hoffenheim, um jogador interessante, jogador de drible, coisa que, né, faltou muito para a Alemanha até o Wirtz ser liberado no Sub-21, por exemplo. Mas vai ser esse o jogador do Kuntz. Vai ter o Kruse, né, que fez uma boa temporada no Union Berlin. Vai ter o Arnold no meio-campo, né, no Wolfsburg, que é um jogador experiente, um jogador muito técnico. E, defensivamente, tem o Piper, né, que é um zagueiro que foi muito bem na Euro Sub-21. Então é um time muito consciente e tem um grande treinador por trás. A Costa do Marfim foi uma das poucas seleções que não teve problema para convocar. Acho que teve problema para selecionar, na realidade, quem seriam os acima dos 24 anos para jogar. Porque, claro, né, não é a melhor geração da Costa do Marfim sub-24, mas tem bons jogadores. Porém, os sub-24 da Costa do Marfim são muito bons, né? O Bailly, por exemplo, foi liberado pelo Manchester United, o Kessié foi liberado pelo Milan. Então, de uma maneira geral, a seleção da Costa do Marfim é muito interessante. Tem o Sheikh Timit, né, no meio campo, o Idrissa Dombia no meio campo, é um time ainda fora o Kessié, né? Então, você já tem um ataque muito bom. O Amad Diallo, né, que foi contratado da Atalanta na temporada passada pelo Manchester United, foi liberado e ele é sub-24, então não precisou gastar essa bala ali, né, na convocação. Então, e é um jogador que terminou muito bem, né? Terminou deixando um gostinho muito interessante no Manchester United. Tem um ataque muito veloz, o Yusuf Dahl é um jogador que faz muitos gols. O Christian Kouamé também costuma deixar muitos gols. É uma seleção veloz, tem um meio-campo muito técnico, né? Acho que isso é importante a gente ressaltar. O meio-campo da Costa do Marfim joga muita bola,
com a bola no pé, se deixar os caras jogar ali, eles vão encontrar espaço, especialmente o Kessié. Então, assim, é bom não subestimar. A Arábia Saudita talvez, né, vai correr muito por fora aí, porque tem muito cachorrão nesse grupo. E para conseguir passar por cima, vai precisar literalmente de uma situação muito favorável. E aí, Mozart, e os adversários do Brasil nesse grupo D? A Arábia Saudita é para ficar em quarto lugar, a não ser que aconteça uma hecatombe, né, que todo mundo esteja em dias ruins nas partidas contra a Arábia Saudita. A Alemanha tem uma identidade muito forte com seu técnico, como o Caio falou, né, que sabe potencializar, sabe fazer um trabalho de organização coletiva muito interessante. Acho que individualmente talvez não tenha os jogadores com peso físico e técnico da Costa do Marfim ou do Brasil, olhando o elenco todo, mas tem muita qualidade também e tem uma identidade. E a Costa do Marfim, eu acredito que talvez não tenha esse trabalho de identidade tão forte como tem Brasil e Alemanha, e vai ter que usar esses tubarões que foram convocados para fazer a diferença, né? Então, eu acredito que o Kessié é um atleta fantástico, tecnicamente, fisicamente. Ele no Milan fez uma temporada extraordinária. Então, o Brasil, nesses confrontos, a gente vai falar disso, vai precisar estar extremamente concentrado, porque são duas partidas dificílimas e a Arábia Saudita, digamos, vai ser o fiel da balança aí no saldo de gols, né? E na quinta-feira, 22 de julho, no estádio Yokohama, às 5h30 da manhã, Costa do Marfim e Arábia Saudita. E na mesma quinta-feira, 22 de julho, às 8h30 da manhã, no mesmo estádio Yokohama, Brasil e Alemanha. Já começa com um jogaço absolutamente incrível. E aí, Caio, e esse Brasil? Vamos falar de convocação. O que te parece? Qual é a tua visão sobre a convocação e o time brasileiro? Olha, eu acho que foi uma convocação extremamente coerente, tá? Especialmente para quem acompanhou o passo a passo do desenvolvimento do trabalho do Jardine, eu acho que ele não pecou em nenhum momento na formação da convocação dele. Eu acho que ele foi extremamente coerente em todos os sentidos. Eu sei que chamou muito a atenção, né? Chamar o Daniel Alves, né? No auge dos seus 37 anos de idade, mas faz todo sentido se você analisar o modelo de jogo do Jardine, o jogo de posição, construção de jogo, lateral por dentro. O Daniel Alves sabe fazer isso melhor do que ninguém aqui no Brasil. E você precisa ter essa referência, né? Experiente. Um jogador, o maior campeão individual, né? Hoje do futebol. Você tendo ele ali no vestiário ajuda demais também. Não só a parte técnica, mas o vestiário vai ser muito importante. Você ter um reforço, por exemplo, do Richarlison para o ataque vai ser muito interessante também. A convocação, de uma maneira geral, foi muito interessante, especialmente pelo que ele tinha de disponível, né? Eu tinha muita expectativa, por exemplo, de ver Vinícius Júnior e Rodrigo jogando. Acho que seria fantástico, né, para o futebol brasileiro, ver dois pontas desse tamanho, né, dessa magnitude técnica, jogando uma Olimpíada, mas infelizmente não foram liberados. Mas mesmo assim ainda tem o Antony, né, que para mim fez uma temporada exemplar. Há muito tempo eu não vi um jogador brasileiro até tão criticado injustamente aqui no nosso futebol, bater no time grande da Europa, em competições grandes europeias, jogar tão bem, né? Ele contra a Atalanta, ele foi o melhor jogador do Ajax. Ele contra o Manchester United, ele foi o melhor jogador do Ajax. E isso é um prêmio para ele. Ele, na minha opinião, acho que se você fosse listar os 10 melhores brasileiros na Europa na temporada passada, o Antony com certeza estava nela. E ele é um jogador de drible, é um jogador que tem uma ousadia necessária, né? Digamos assim, para uma competição dessa. Ainda mais, por exemplo, você pegando uma porrada logo de cara, que é a seleção alemã. Vai exigir demais um comportamento de jogadores maduros, por mais que seja uma seleção, entre aspas, sub-24, né? Em sua grande maioria, mas tem muito jogador habituado com decisões. Jogadores habituados com jogos grandes, né? Como eu acabei de citar. E eu também fico feliz, na expectativa de ver o Paulinho, né? É um jogador que teve muita lesão, infelizmente, no Bayer Leverkusen, não teve tanta sequência, mas é um jogador que, por exemplo, no Vasco, encantava pela versatilidade. Pode ser segundo atacante, pode ser um extrema, pode ser até um 10, né, dependendo do momento. Jogador com um currículo muito grande de seleção de base. É um jogador que deve estar doido, né, por essa chance, justamente porque existia um hype gigantesco quando ele saiu do Vasco e foi para o Bayer Leverkusen, e aí ele teve essa sequência, infelizmente, de lesões. Teve bons momentos na equipe alemã, mas poderia ter tido momentos ainda melhores se não fossem as lesões. Teve a questão da defesa, né, que acho que a questão do Gabriel Magalhães era mais comentada, né,
seria, acho que uma das referências para o setor defensivo, foi cortado por lesão, depois foi o Ricardo Graça. Muita gente vai falar, nossa, mas por que convocou o Ricardo Graça no Vasco? Se você olha todo o planejamento, vai falar, pô, era a linha de sucessão natural. Teria que ser, entre aspas, né, o Ricardo Graça, porque ele participou de todo o processo com o Jardine. E eu acho que isso é importante quando a gente vai analisar uma seleção brasileira, que tem tantos jogadores à disposição por ser um país geograficamente imenso. Você tem muitos nomes, então você tem muitas opções. Mas se você tem um modelo de jogo, aí começa a funilar. E ele sempre deixou claro o modelo de jogo dele, né? Não só o Jardine, como o Paulo Vitor, né? Que é o assistente dele e o treinador da seleção sub-18. Jogam da mesma maneira, e isso é importante. Então, se você vai querer jogadores que saibam jogar, sair jogando, por exemplo, o Arana, né? Acho que vai ser muito importante para ele, para trazer ele de volta, né? Para o mercado europeu, com todo o respeito ao Atlético Mineiro, mas são jogadores que batem com todos os conceitos que eles pregaram até o momento. Assim, para quem acompanha de longe, pode falar, pô, mas por quê? Tem essa razão. É um modelo de jogo, saída limpa por baixo no primeiro terço, no campo de defesa, volantes que jogam muita bola, volantes que criam, orquestram, né, com o Bruno Guimarães, o Douglas Luiz, que é um jogador muito capaz, além de ser muito físico, é um jogador muito técnico, um jogador que vai dar uma sustentabilidade ali, o Matheus Henrique. Você consegue ver isso. Eu acho que esse daí vai ser muito importante também para o Claudinho, para a gente ver qual é o teto do Claudinho, né? Fez um grande campeonato brasileiro passado, chegou a ser especulado em alguns times, né? Zenit, o próprio Ajax, né? O Ajax, mas acabou não concretizando, porque já é um jogador de 24 anos, né? Teoricamente, para o mercado europeu, ele não é mais jovem, né? Teoricamente. Então, ele pode utilizar essa Olimpíada como cartão de visitas dele. Fala, olha só, não me deixa passar, hein? Não deixa esse cavalo laceado passar de novo. Porque é um jogador que aqui, para o nosso cenário, é desequilibrante. Mas ele precisa ser na seleção brasileira também. E aí, Mozart? E a seleção? Acho que o Caio falou bastante sobre aquilo que foi possível convocar, né? E foi uma convocação coerente, uma convocação de 3 jogadores acima também interessantes, na medida que o Everton não seria liberado, já seria sua segunda Olimpíada. Ele trouxe o Santos, que era um goleiro de fácil liberação e de bom nível. Né? O Daniel Alves é um player que ele achou aí, né? Porque o Daniel nunca jogou Olimpíada, está no São Paulo, está numa fase da carreira também que já tem moral para se colocar diante do clube, né, para liberação. E o Diego Carlos também é um zagueiro interessante que faz um contraste com os demais zagueiros de idade olímpica, que era um zagueiro de muita força, de velocidade, de impulsão, de imposição física, e você tem o Nino e principalmente o Ricardo Graça, que são jogadores técnicos, né? O Ricardo Graça principalmente joga com as 2 pernas, um zagueiro bem interessante. E jogou muito bem o pré-olímpico. Naquela partida contra a Argentina, na minha visão, ele foi um dos melhores em campo, não errou nada. E era um jogo que valia a vaga, né? Se o Brasil não classifica ali, não sei se teria Jardine na CBF hoje. Então foi um jogo muito importante que o Ricardo Graça respondeu bem e acho que isso dá moral para ser convocado agora, de última hora, digamos assim. Falando no geral na equipe, diante das dificuldades de liberação de alguns jogadores, o Richarlison foi uma sacada maravilhosa. Acho que o Richarlison presente tem muito da vontade do Richarlison, que ele sempre deixa claro que a prioridade da vida dele é jogar na seleção brasileira, seja qual for. E ele, essa questão com o Everton, não sei se ele vai se transferir para o Real Madrid, se o Ancelotti indicou ou não indicou, mas o fato é que o Richarlison quer muito jogar sempre na seleção brasileira, já se apresentou com lesão e fez fisioterapia para poder jogar de qualquer jeito. Então, é um player muito importante também, um jogador que pode fazer a diferença pela experiência que tem. Eu acredito que ele vai, assim, dando um spoiler do que eu acho que vai acontecer, eu acho que ele vai escalar Santos, Daniel Alves, Diego Carlos, Nino e Arana, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Claudinho, Antony, Richarlison e Matheus Cunha. Eu acho que vai ser isso. Richarlison mantido pela esquerda. É um time para brigar pelo ouro, não tenho dúvida disso. O Matheus Cunha é um jogador que rende muito na seleção olímpica, teve dificuldade no Hertha Berlim, e é um jogador que tem uma liderança no grupo. O Claudinho, como o Caio citou, a gente precisa ver como é que ele vai sair em nível internacional, em partidas com outro tipo de compactação, né? Mas ele é um jogador muito criativo, e eu acho que o Douglas Luiz e o Bruno dão uma sustentação para o Claudinho muito importante, que é diferente, por exemplo, de jogar com o Gerson, que é um jogador mais técnico, de saída. O Douglas Luiz é um jogador que é um pitbull, né? E tem boa técnica também, mas ele tem um pitbull, ele tem uma vitalidade absurda, joga na Premier League, num clube menor, então
Eu acredito que essa conjugação, no final das contas, com todos os cortes, os problemas, as convocações, ficou boa para o Brasil, e o Brasil chega para brigar pelo ouro. Sem dúvida vai ser um torneio sexy pela seleção brasileira, pelos jovens que despontam. Os nossos analistas do Futuri e do Olheiros estarão, apesar de sexy, no anticlímax do horário, né? Afinal, corta um pouco o barato e o hype de tudo isso. Os jogos às 5:30 da manhã, ou 6 ou 8 da manhã, que seja. Mas, enfim, quem acordar tarde pode ir lá no Olheiros, pode vir aqui no Futuri, que vai ter sempre alguma novidade sobre esse torneio, que é um torneio um pouco... corre em paralelo com os Jogos Olímpicos, né? Não é uma coisa muito coerente, integrada, assim, né? Com tudo. Integrada, eu acho que essa é a palavra. Mas, enfim, nós que somos futeboleiros, vamos estar lá de olho nisso. Mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras. E a minha dica futeboleira dessa semana tem muito a ver com um assunto que é super recorrente aqui no Futuri, que é a mentalidade, a força mental no esporte. Ou melhor, não exatamente no esporte, eu vou falar mesmo é de saúde mental dentro ou fora dos esportes. É um artigo escrito pela minha ídola máxima, Naomi Osaka, que vai estar nas Olimpíadas, vai defender a bandeira do Japão, e escreveu essa semana um artigo na Time, a revista americana Time, inclusive numa edição especial sobre os Jogos Olímpicos, falando que it's okay not to be okay, e por que ela quer mudar o formato das entrevistas no circuito mundial de tênis. O artigo é de autoria dela, é na primeira pessoa, vale muito a pena ler. Naomi Osaka na Time é a minha dica futeboleira. Caio, tua dica futeboleira dessa semana? A minha dica é um jabá, né? Até porque serve como previsão, né, para os próximos jogadores olímpicos, né? Que essa semana eu fiz um texto sobre as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17, né? E muitos jogadores ali já, né, do Sub-17, já foram convocados pelo auxiliar, né? Um dos auxiliares hoje do Jardine, que é o Paulo Vitor, que é encarregado da seleção Sub-17. Então, assim, alguns desses nomes aí, a gente tem uma chance muito grande, até pelo nível do Campeonato Brasileiro Sub-17 que a gente está tendo em 2021. É muito alto. Então, assim, muitos desses garotos aí podem estar pintando uma Olimpíada próxima aí. Valeu, Caio. Até a próxima. Grande abraço, Eduardo. Grande abraço, Mozart. Mozart, tua dica futeboleira? Minha dica futeboleira é em cima do tema do podcast, que é Olimpíada, futebol olímpico. Eu tenho uma memória afetiva muito grande, embora eu não seja saudosista, quem me conhece sabe, mas eu tenho uma memória afetiva muito grande da Olimpíada de Barcelona 92, foi a primeira que eu assisti mesmo, e a Espanha ganhou aquele torneio olímpico com um time que tinha, por exemplo, o Luiz Henrique, atual técnico da seleção principal, e campeão da Champions League pelo Barcelona, e um sujeito que eu acho que é chamado de Pep Guardiola, né, que foi o atleta do meio campo, e era um bom jogador, quem assistiu o Guardiola sabe que ele era um bom jogador, e a Espanha ganhou aquele torneio olímpico, o Brasil não participou, e eu fiquei muito magoado com isso na época, né, o Brasil tinha um time no pré-olímpico ali com Denner, com Marcelinho Carioca, não classificou, e tem um texto no Futebólogo, que é um blog interessante, que fala muito dessa campanha e do momento que a Espanha ganhou essa Olimpíada de 92. Então, minha dica futeboleira é em relação a esse texto no blog Futebólogo, só colocar no Google, que tem um panorama geral de como foi essa conquista espanhola em Barcelona 92. E um grande abraço a todo mundo. Valeu, Mozart. Muito obrigado pelos olheiros, pelo teu trabalho e por dar visibilidade para futebol de base e para os jovens talentos. Sabe que aqui a casa é tua. Volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Invaders, graças por estarmos juntos em mais este TPI. Futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders. Futuri apresentou The Pitch Invaders.